Gente, eu estou com a Bíblia aberta e eu quero aqui trazer um comentário a respeito do cego de Betsaida. Eu não sei se você já ouviu falar sobre esse cego, mas acredito que é muito importante você aprender. Esse texto está escondendo e eu vou revelar para você agora. Então, se você é um amante da palavra de Deus, se você é alguém que ama a Bíblia Sagrada, quer aprender mais da Bíblia, então pega agora a sua caneta, o seu papel, a sua Bíblia e vamos aprender. Tá preparado para isso? Então vamos lá? Capítulo 8, verso de número 22 de Marcos. Diz o texto: E chegou a Betsaida e trouxeram-lhe um cego e rogaram-lhe que lhe tocasse. A primeira coisa que eu gostaria que você fizesse é pegar a palavra Betsaida e grifar esta palavra. Por quê? Esta palavra ela é muito importante para você entender algumas coisas, algumas ações que Jesus toma aqui em relação a este cego. Se você não entender sobre esta cidade, você não vai conseguir compreender por que Jesus fez tal coisa com este cego. Então vamos lá. A primeira informação que eu quero trazer para você a respeito dessa cidade é o significado. O significado dessa cidade, chamada de Betsaida, vem do grego cidade do peixe. Essa cidade era muito importante porque ali habitava muitos pescadores, que inclusive alguns discípulos de Jesus, que eram pescadores, saíram desta cidade chamada de Betsaida. Por exemplo, você tem André era de Betsaida. Pedro também era de Betsaida. Filipe também era de Betsaida. João também era de Betsaida. Então essa cidade aqui era chamada de cidade do peixe, porque provavelmente havia comércios ali de peixe e também muitos pescadores moravam nessa cidade. A segunda informação que eu quero trazer a respeito dessa cidade é que esta cidade é chamada de uma cidade incrédula. Ela faz parte de outras duas cidades que Jesus proferiu 3 ais, um ai para cada cidade. Por exemplo, você tem aqui em Mateus capítulo de número 11, verso de número 20, diz o seguinte: Então começou ele a lançar em rosto as cidades onde se operou a maior parte dos seus prodígios e não se haverem arrependido, dizendo: Ai de ti, Corazim! Ai de ti, Betsaida! É essa cidade que nós estamos tratando a respeito desse cego. Então, Betsaida fazia parte destas duas outras cidades que Jesus proferiu 3 ais. Então você percebe que Jesus realizou muitos milagres, muitos prodígios, muitas coisas grandiosas, magníficas, maravilhosas nesta cidade. Mas o povo, eles eram incrédulos, não acreditaram nas obras de Jesus. Então ele transmite aqui a sua indignação e fala: olha, ai de vocês, porque no dia do juízo vai haver muito menos rigor para Sodoma e Gomorra, para Tiro e Sidom. E aí ele vem falando aqui, você pode ler isso em Mateus capítulo 11, verso de número 20 em diante. Dito isto, essas duas informações que eu quero trazer para você a princípio desta cidade. Aí você percebe que esse homem aqui, que ele foi trazido, o texto diz que ele foi trazido, ele não morava na cidade de Betsaida. Ele foi apenas conduzido, trazido até Jesus para que Jesus pudesse tocá-lo, curá-lo. Então, olha o que o texto vai dizer. E trouxeram-lhe um cego e rogaram-lhe que lhe tocasse. Jesus não atende esse pedido de somente tocar. Acontece algumas coisas. A cura deste cego acontece em etapas. Olha o que diz a Bíblia no verso de número 23. E tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia. Essa expressão tomando pela mão indica cuidado e proteção. Quando Jesus pega esse cego pela mão, aquele ato significava essas duas coisas, proteção e cuidado. Aquele cego estava agora sob os cuidados de Jesus. Então ele é pego pela mão, Jesus leva ele para fora da aldeia. Agora perceba, e cuspindo-lhe nos olhos, impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe se via alguma coisa. Então isso aqui é extraordinário, porque Jesus cospe nos olhos daquele homem. Por que Jesus faz isso? Olha só, 3 vezes Jesus realiza milagres através da saliva, através do cuspe. Por exemplo, você tem aqui em João capítulo 9, verso de número 1 a 8, você tem um cego de nascença. Jesus também usa a saliva para curar este homem. Você tem o segundo milagre, que é este que nós estamos tratando agora, de Marcos capítulo 8, verso de número 22, e você tem também o terceiro milagre que Jesus faz usando a saliva, que é em Marcos capítulo 7, verso de número 32 a 35, que é aquele surdo que falava com dificuldade. Agora, uma coisa interessante, é que Jesus utilizou a saliva
para curar aquele homem. Eu escrevi algumas coisas aqui que eu pesquisei e eu quero trazer aqui para você. Por quê? Porque naquela época as pessoas acreditavam que a saliva ela tinha um poder de cura. Então, por que Jesus faz isso, sendo que era uma crença local? Olha só, de acordo com o Talmud, a saliva do filho primogênito tinha propriedade de cura. Isso era defendido pelos rabinos e isso está no Talmud. Agora perceba uma coisa, por essa razão era recomendado passar cuspe do filho primogênito nas feridas dos demais familiares. Eu não sei se Jesus tinha conhecimento desta crença, mas ele faz exatamente o que está no Talmud. Os rabinos defendem isso, que a saliva tem uma propriedade de cura. Então ele chama esse homem, leva-o para fora da cidade, e aí tem algo muito interessante também. Por que Jesus ele leva este homem para fora da cidade? E aí eu falei para você, olha, você precisa entender sobre a cidade para você saber por que Jesus leva este homem para fora. Jesus leva esse homem para fora porque aquela cidade era uma cidade incrédula. Então Jesus pega ele e diz, já que você não faz parte daqui, você não tem que se ater à incredulidade dessa cidade. Porque Jesus já tinha dado algumas advertências para Corazim, para Betsaida e também para Cafarnaum. Então ele tira ele do meio da incredulidade, leva ele para fora, põe saliva nos seus olhos e pergunta, como é que você está vendo? E aí ele fala, eu estou vendo os homens andando como árvore. Então Jesus coloca de novo a sua mão nos seus olhos e ele torna a ver perfeitamente. Então você percebe que este milagre aqui, ele foi realizado em etapas. Agora perceba algo interessante. No verso de número 26, para fechar esse milagre, Jesus dá uma recomendação a esse moço. Olha o que Jesus fala. E mandou-o para a sua casa, dizendo, não entres na aldeia. Por que Jesus faz isso? Justamente pela incredulidade daquele povo, para que eles não pudessem corromper a sua mente nem o seu coração, porque eles eram incrédulos. Então Jesus disse, olha, essa cidade é uma cidade de extrema incredulidade, não entre mais aqui, vá para sua casa e não pise mais nesta aldeia. Então esse milagre é um milagre extraordinário. Se você quer estudar um pouco mais sobre esse texto, eu posso enviar para você um estudo completo desse texto aqui de Marcos capítulo 8, verso de número 22. Arthur, como é que eu faço para ter esse estudo completo? É só me chamar no Instagram, no direct, que eu vou te mandar por lá esse estudo, tá certo? Então aqui está aparecendo para você o meu Instagram, então é só você me chamar lá, me seguir, que eu vou te mandar esse estudo, tá bom? Que Deus abençoe você, sua casa e sua família, e eu espero você no próximo vídeo.